Muito bom dia. Excelentíssima Senhora Ministra da Defesa Nacional, Professora Doutora Helena Carreiras, a quem agradeço muito a sua disponibilidade para estar connosco esta manhã, pese embora a sua exigente agenda. Senhor Secretário-Geral, a Senhora Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, Senhor Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Senhores Deputados da Assembleia da República, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Almodóvar, Senhores Secretários-Gerais do Ministério da Defesa e dos Ministérios das Finanças, Senhores Embaixadores, Senhores Oficiais Generais, demais diretores e dirigentes do Ministério da Defesa Nacional, Senhor Dr. Pacheco Pereira, demais entidades civis e militares, Senhores Auditores do Curso de Defesa Nacional que nos acompanham aqui em Lisboa e também no Porto, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço a presença de todos em Lisboa e no Porto. Quero naturalmente aproveitar esta ocasião para agradecer ao Dr. Pacheco Pereira por ter aceito este convite para tratar o tema Identidade Nacional do Estado Novo à Democracia. Conferência, há pouco estávamos a conversar um bocadinho, conferência que o Dr. Pacheco Pereira faz no âmbito do curso de Defesa Nacional há vários anos, sempre num registro diferente. E eu sou testemunha disso, sempre acompanhei estas conferências ao longo dos anos e hoje não vai ser diferente, porque esse registro vai ser seguramente distinto de todos aqueles que já tive o privilégio de acompanhar ao longo dos anos. E por ter aceito tratar este tema, abordando na perspectiva da construção da identidade portuguesa, o que é que perpetua essa identidade, o que é que a transforma, no quadro de um imaginário coletivo em que, naturalmente, a cultura popular se funde e se confunde frequentemente com a dita cultura oficial, quer do antigo regime, quer do novo regime democrático. Quero também agradecer ao Dr. Pacheco Pereira o generoso empréstimo das múltiplas peças que se encontram lá fora, no núcleo expositivo que terão a oportunidade de visitar e que está aqui no átrio deste nosso auditório e que integram o arquivo efêmera. E este pequeno núcleo expositivo estará disponível até fevereiro e, conjuntamente com esta conferência que tem lugar hoje, constitui a segunda iniciativa organizada pelo Instituto da Defesa Nacional no âmbito das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril. Quero também deixar uma nota de agradecimento à doutora Rita Maltês, que, conjuntamente com o Dr. Pacheco Pereira, nos ajudou a organizar esta exposição, e ao Sr. Coronel António Andrade pela coordenação desta iniciativa no âmbito destas comemorações do cinquentenário do 25 de Abril. Iremos concluir em 2024 a integração do Instituto da Defesa Nacional nestas comemorações do cinquentenário do 25 de Abril, com mais 2 eventos que concluiremos este ano, como referi, um sobre um documentário da época que será visionado aqui nesta sala e comentado por politólogos, por historiadores e por militares, e concluiremos a participação do IDN neste ciclo de comemorações do cinquentenário do 25 de Abril com a publicação de um livro da autoria do Dr. Carlos Gaspar sobre Portugal e o 25 de Abril e a transformação da posição de Portugal no contexto internacional. Com isto, agradeço a todos a vossa presença e o interesse sobre este tema e desejo-vos uma excelente conferência. Muito obrigada. Sr. Dr. Pacheco Pereira, se me permite, e no modelo habitual do curso de Defesa Nacional, iria passar a apresentar o Dr. Pacheco Pereira. O Dr. Pacheco Pereira é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi deputado da Assembleia da República, deputado europeu e vice-presidente do Parlamento Europeu entre 99 e 2004, é docente do Instituto de Universidade de Lisboa e é colaborador regular da imprensa escrita e comentador político na televisão. Doutor, a audiência é sua. Obrigado.
Eu tenho aqui uma longa lista de pessoas que devo cumprimentar, mas eu assino por baixo da lista da Sra. Presidente e, portanto, com medo de falhar alguém, mais vale assumir a lista anterior e cumprimentá-los a todos com o meu gosto de vos falar. Eu faço estas coisas com algum gosto e, portanto, tenho também igual gosto em ver a assistência que aqui está e as pessoas, muitas que eu conheço e muitas que eu conheço a sua atividade, para lhes falar de um assunto que é a armadilha que o Instituto de Defesa Nacional me faz há vários anos, que é pôr a falar da identidade nacional. A identidade nacional é dos temas mais armadilhados que existem entre a historiografia, a ciência política, a história, na medida em que é um tema cuja relação com o nacionalismo, cuja relação com a realidade nacional, cuja relação com diferentes regimes é bastante complexo, ou, em alguns casos, demasiado simples. Quando é demasiado simples, é pior. Portanto, isto é, de facto, uma armadilha, porque é um tema particularmente complicado. Ele tem uma história, quer na Primeira República, e até na monarquia, depois do ultimátum, e no Estado Novo, em que foi um tema que moldou muitos dos trabalhos científicos, pseudocientíficos, muita da propaganda do próprio Estado Novo. O que eu vou fazer não é uma intervenção académica, eu vou fazer uma interpretação pessoal desta questão da identidade nacional e parto de início de uma conversa que eu já citei várias vezes, que eu tive com o Vasco Graça Moura. Nós éramos muito amigos e passávamos muito tempo juntos quando estávamos no Parlamento Europeu, de forma diferente em Bruxelas e em Estrasburgo. Em Estrasburgo íamos normalmente comer à noite ou jantar num pequeno restaurante chamado La Petite Écurie, que o Vasco Graça Moura descobriu depois que vinha no Guia Gay de Estrasburgo, coisa que provocou alguma ironia, porque íamos os dois sempre, estávamos lá na mesa e tal. E nós conversávamos muito à vontade, não tínhamos nada, tínhamos uma relação que significava que podíamos estar horas em silêncio sem isso incomodasse cada um de nós, e quando conversávamos era um bocado na base do que nós tínhamos lido ou do que nós tínhamos visto. E uma vez começámos uma conversa sobre um protesto que o Vasco Graça Moura fez, porque na lista das obras fundamentais para a história do mundo, a Unesco tinha proibido a peregrinação de Fernando Mendes Pinto, porque considerava um texto racista, colonialista, e, portanto, naquela lista de obras, Portugal tinha proposto a peregrinação e eles tinham cortado a peregrinação e, como devem imaginar, o Vasco Graça Moura estava furioso com isso e nós começámos uma conversa sobre a peregrinação de Fernando Mendes Pinto, falando de vários episódios e chegámos a uma questão que tem alguma coisa a ver com este problema da identidade nacional. E a questão era esta: será que os portugueses de hoje são iguais aos portugueses que aparecem na peregrinação? O que é uma pergunta, enfim, de conversa, não é uma pergunta... E a nossa resposta foi não. Quer dizer, tendíamos para o não. Na verdade, não é um não inteiramente explícito, mas tendíamos para o não. Que os portugueses que apareciam naquelas cenas e que provavelmente foram as cenas que obrigaram a Unesco a proibir a publicação, eram diferentes dos portugueses de hoje. E isso remete, de facto, muito para a questão da identidade nacional. O grande tema da identidade nacional é óbvio que está muito próximo da questão do nacionalismo histórico e também a questão de saber até que ponto é possível encontrar traços específicos, quer em Portugal, quer nos portugueses, que possam identificar-nos e separar-nos dos espanhóis, dos franceses, dos angolanos, por aí adiante. E, durante o período do Estado Novo, tinha uma resposta simples. De facto, os portugueses tinham identidade nacional, tinham
que era facilmente reconhecível e que desde a agricultura, que é nessa altura que se fazem os grandes estudos etnográficos, que estudam as formas dos arados, os métodos de cultivo, os poços, desde essa altura até à literatura, com relevo para a literatura do período dos descobrimentos, e principalmente para o Camões, e depois mais tarde para a mensagem do Fernando Pessoa, havia ali algo que nós podíamos considerar que era identitário dos portugueses ou de Portugal. No entanto, na verdade a coisa não é assim tão simples. Eu escolhi 2 fragmentos dos Lusíadas, que é uma epopeia, e, portanto, no fundo, retrata a epopeia dos portugueses, e uma das coisas que torna os Lusíadas um livro fundamental da nossa cultura é quando ele fala ao contrário daquilo que diz em grande parte do livro, dos Lusíadas. E há 2 episódios que são muito interessantes para a discussão da identidade nacional. Um é a personagem do Velho do Restelo. A personagem do Velho do Restelo, que hoje tem um sentido pejorativo por ignorância, só pode ser por ignorância, porque o Velho do Restelo diz coisas particularmente sensatas. Não só diz coisas particularmente sensatas, como é das partes mais lúcidas sobre a experiência das descobertas, que ele, evidentemente, não interpreta como descobertas. Quer dizer, no Camões é os novos mares, os novos mundos que os portugueses abriram. O Velho do Restelo fala daquilo que é a glória de mandar e Ovan Cobiça. E reparem em vários pormenores deste episódio. É um velho que está a falar. E é um velho que está a dirigir aos navios de onde se vão partir para a Índia. E reparem uma coisa, ele fala alto. Ou seja, a voz do velho é ouvida nos barcos, o que é um dos primeiros sinais da força da intervenção do Velho do Restelo. E o Velho do Restelo começa com aquela frase célebre que a gente cita muitas vezes, mas que obviamente não toma a sério na maioria das vezes, apesar de as citar. Ó glória de mandar, ó vã cobiça. Desta vaidade a quem chamamos fama. Ó fraudulento gosto que se atiça como a aura popular que honra lhe chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentais. Isto é um texto de uma enorme lucidez. E é um texto completamente atual. É um texto completamente atual. A glória de mandar e a vã cobiça e a fama são coisas que hoje são correntes, circulam na nossa maneira de olhar o mundo e também circulam de uma forma muito significativa, mesmo com as novas tecnologias, naquele mundo que nós hoje defrontamos no dia-a-dia e que, em particular, é muito facilmente absorvido pelos mais jovens, mas eu, quando digo os mais jovens, eu já incluo os professores de 30 anos, que na realidade já foram formados pelos mesmos mecanismos dos mais novos. E todo este texto, eu não vou lê-lo todo, mas todo este texto é uma das reflexões mais lúcidas sobre aquilo que, ao mesmo tempo, o poema do princípio ao fim valoriza, que é com a história do Adamastor, que é a coragem dos navegantes, é mais tarde até os incidentes na Índia, e de facto aqui há um retrato perplexo daquilo que é a condição dos portugueses. Isto é um texto sobre os portugueses. Isto não é um texto sobre os navegadores, é um texto sobre os portugueses. E, ao mesmo tempo, um contratexto em relação à ideia épica dos Lusíadas. O outro texto a seguir, eu penso que é aqui, se consegue. É outro texto igualmente interessante. É o célebre episódio do Veloso Amigo. O Veloso está em África, provavelmente, e resolve subir um morro para ver o que estava do lado de lá, e depois, quando viu o que estava do lado de lá, assustou-se e desatou a descer a grande velocidade. E este fragmento é igualmente também um texto sobre os portugueses. Ou seja, é, por um lado, uma exibição de alguma maneira de cobardia que ele transforma em algo que é valorativo. Ou seja, na realidade ele foge,
eles dizem esta frase também magnífica, é isto que faz com que os Lusíadas sejam um grande livro da história universal. Que é: olá, veloso amigo, aquele outeiro é melhor de descer do que subir. É uma frase que a gente devia pôr em todas as instituições, em todo o país. E ele responde: na verdade, depressa um pouco vim, por me lembrar que estava escassa em mim. Ou seja, transforma o ato de fugir numa coisa gloriosa, porque na realidade fugiu para proteger os outros. Isto é apenas um dos vários aspectos que nos Lusíadas, que é um texto matricial da nossa identidade, se é que ela existe, e que de alguma maneira tem ele próprio também, mais até do que o Pessoa na mensagem, mais até, embora haja fragmentos da mensagem que também têm esta duplicidade entre a glória, a crueldade e a morte, a verdade é que o Camões vai muito para além do Pessoa nesta apresentação daquilo que é considerada a gesta nacional e que era o grande elemento de propaganda do Estado Novo, os descobrimentos, e que ainda hoje é controverso nas discussões sobre o papel dos descobrimentos na história. Eu, por exemplo, quando estava na faculdade, as aulas de História de Portugal e também as aulas de História acabavam todas antes da Revolução Francesa. Portanto, isto antes do 25 de Abril. Chegava à Revolução Francesa e já não havia mais nada, não é? Só havia mais alguma coisa em filosofia quando a senhora professora tinha feito uma tese sobre um autor posterior e só falava da tese dela, que era o caso do Merleau-Ponty. Tivemos a história, filosofia contemporânea toda baseada no Merleau-Ponty, sendo que não dávamos nem o Hegel, nem praticamente nenhum autor depois desse período considerado perigoso da história. E o mesmo acontecia em relação à história de Portugal. E tínhamos aulas e aulas e aulas em que se fazia o elenco. O navegador tal chegou a tal sítio, o navegador tal chegou a tal sítio. E a interpretação benigna destes acontecimentos era essencialmente a divulgação da fé. A atividade comercial, a atividade, no fundo, de mando, era subsumida por um princípio idealista. Isto era muito típico da imagética do Estado Novo, que representava também, em várias imagens, esta relação com uma parte da nossa história. Era a parte ideal da nossa história. A nossa história, que consideravam no período do Estado Novo digna de ser mostrada, era essencialmente a história que ia desde o século XIV, XV até ao século XIX. Depois entravam os perigosos republicanos, entrava a crise da monarquia, entrava a Primeira República, que era apresentada sempre como um regime de confusão, atrapalhadas, bandalheira, para utilizar a expressão, que aliás é usada nos panfletos do Estado Novo, a que depois vinha um período pacífico e digno, que era o período do Estado Novo, sob a égide do seu professor doutor António de Oliveira Salazar, protegido pela censura. Nós temos uma outra exposição que eu vos aconselho a ver, que inaugura amanhã, acho eu. Eu tenho uma por dia até ao final da semana, no Cinema São Jorge, sob a censura, de onde encontram também a razão, porque o mecanismo da censura, o que a censura protegia é o que é interessante para perceber Portugal. E uma das coisas que a censura protegia era qualquer colocação em causa da relação da autoridade, que ia desde o árbitro de futebol até ao seu professor doutor António de Oliveira Salazar. O árbitro de futebol não podia ser criticado porque era o representante da autoridade no jogo e, portanto, quem atacava a autoridade no jogo estava disponível para atacar a autoridade nacional, e isso, evidentemente, protegia um mundo propagandístico muito assente na valorização dos portugueses. Os portugueses eram apresentados quase como o grande povo da Europa, cheio de inimigos por todo lado, mas que era capaz, de facto, de se impor pela sua história um pouco por todo lado. As perguntas que se podem fazer em relação à identidade nacional são várias, e as primeiras têm uma clara resposta de não. É a nossa economia e as nossas empresas que de alguma maneira correspondem à nossa identidade nacional e que se projetam no mundo? Não. É a nossa força militar, o nosso poderio geopolítico que se projeta no mundo? Não. É a unidade nacional
entre diferentes partes do território que forja a identidade nacional? A resposta é também não. Desde os historiadores romanos e os geógrafos romanos até ao dia de hoje, na verdade, Portugal é, deste ponto de vista económico, social e até histórico, dois países, o Norte e o Sul. O Norte é semelhante à Galiza e o Sul é semelhante à Extremadura espanhola. Portanto, o tipo de economia agrária, o tipo de propriedade, o tipo de relações religiosas. O Norte, qualquer estudo, por exemplo, sobre a frequência da missa, o Norte do país vai à missa, não sendo necessariamente clerical, que muitas vezes as pessoas pensam que a relação com a Igreja traduz uma atitude clerical. Não. Uma das coisas que a censura mostra é a quantidade de conflitos com os padres, que aliás existem ainda hoje. Não é? Portanto, ao mesmo tempo que havia uma ida à missa e um cumprimento das obrigações religiosas, isso não significava uma aceitação completa da autoridade da Igreja a nível local, daí muitos conflitos com o padre, mas o que é certo é que no Norte ia-se à missa e no Sul não se ia à missa. Aliás, isto também é enganador, porque mesmo nas zonas do Sul, que são mais semelhantes com a Extremadura, que prolonga-se depois na Andaluzia, que são zonas de latifúndio, são zonas em que uma parte importante da população não tem terra, são trabalhadores rurais. Em muitos casos, durante os anos 30, 40, 50, 60, até começar a imigração para a França, é uma população que é analfabeta, na sua maioria, que sabe fazer praticamente uma única tarefa e que tem uma grande capacidade reivindicativa durante um pequeno período de tempo e depois não tem nenhuma. Ou seja, durante o período das ceifas, antes da introdução das máquinas, a capacidade reivindicativa era grande e quando não era respondida, as searas eram incendiadas, como por acaso. Há uma grande conflitualidade social no sul de Portugal, que está estudado em vários livros. No norte, os conflitos são sobre as águas, sobre as marcações da terra, e são conflitos de autoridade, essencialmente com as autoridades menores, os regedores, o padre. No sul, há de facto um comportamento completamente diferente, que se traduz ainda há pouco tempo, não sei se vai continuar a verificar, na própria votação. Portanto, os partidos mais conservadores e mais à direita tinham uma votação importante do norte de Lisboa até ao Minho, e os partidos, como o Partido Comunista, tinham uma votação importante no Alentejo. São, de facto, dois Portugais. Isso mesmo os homens que no Estado Novo tentavam encontrar a unidade nacional, não começavam os fatores de unidade nacional neste tipo de dualidade, que é uma dualidade socioeconómica e que persiste e que tem muito a ver com a terra, com a agricultura e com a propriedade da terra, que, portanto, condiciona muito daquilo que é. Portanto, também não é aí que assenta, em grande parte, a possibilidade da existência de uma unidade nacional. Há três fatores em que eu penso que sim, pode-se encontrar identidade nacional. Todos eles estão em risco nos dias de hoje. Portanto, toda a gente é chupeito com Portugal e com a bandeira e com os símbolos. Aliás, encher o peito com a bandeira também é uma coisa perigosa, porque a nossa bandeira não tem uma história pacífica, tem uma história complicada. Ela foi feita na República, no meio de uma enorme controvérsia sobre quais eram as cores nacionais. Na realidade, ainda hoje, para muitos monárquicos, as cores nacionais são o azul e branco e não o vermelho e o verde. E depois, enfim, com a esfera armilar, com as quinas. Claro que isso não impediu que, quando fosse do campeonato de futebol, as pessoas não se importassem em ver os castelos substituídos por pagodes, não é? Como mandaram fazer as bandeiras na China e elas vinham com pagodes, não é? E como os campeonatos de futebol são normalmente uma coisa em que a gente enche o peito com Portugal, ninguém se importou de andar com as bandeirinhas, com os pagodes, sem que isso fosse considerado afrontoso, porque eu saiba, a gente não tem pagodes, não é? Portanto, e muito menos na bandeira nacional. Mas esta é uma bandeira republicana com cores de uma revolução, não são cores pacíficas. Durante muito tempo, por exemplo, havia cenas de pancada na rua quando a bandeira passava.
entre os republicanos, por exemplo, os trabalhadores rurais, ou os trabalhadores que faziam greve, os anarquistas, anarcossindicalistas, recusavam-se a tirar o chapéu quando a bandeira passava. E havia cenas de pancada porque eles se recusavam a tirar o chapéu. Portanto, mesmo a bandeira que nós tomamos hoje, enfim, como símbolo nacional, já para não falar do hino, porque a gente só conhece uma pequena parte do hino. O hino é muito mais comprido do que é a parte que nós cantamos. E mesmo o uso destes símbolos nacionais, é por isso que o problema da identidade nacional é complexa, em muitas circunstâncias conheciam dificuldades peculiares. Por exemplo, no período da oposição ao Estado Novo, era muito comum cantar-se a portuguesa nos comícios da oposição. Havia uma razão. No comício, por exemplo, do Norton de Matos, que é provavelmente depois da recepção a Humberto Delgado, ambos no Porto, na minha terra, são as maiores manifestações da oposição na rua. No comício do Norton de Matos deve-se ter cantado cerca de 12 vezes o hino nacional. E há uma razão muito simples. É uma parte do hino nacional que é o Às Armas. Aquilo chegava às armas e toda a gente berrava às armas. Portanto, mesmo o hino nacional, já não me refiro sequer à sua versão completa, porque é um texto, no fundo, sucedâneo do ultimátum inglês e sucedâneo de um aspecto importante do nosso republicanismo, que era, de facto, um nacionalismo e um colonialismo muito ativo. A gente entra na Primeira Guerra Mundial para proteger as colónias. Portanto, os nossos republicanos eram tão colonialistas como ao Estado Novo. Só mais tarde é que a coisa começou a mudar e, mesmo assim, houve velhos republicanos mais conservadores que mantinham essa ideia, que supuseram, em muitos casos, mesmo nos congressos republicanos, várias coisas que eram uma fratura entre a oposição portuguesa e aquilo que era já as novas tendências, quer dos movimentos de libertação, quer da interpretação do colonialismo que se fazia em Portugal. Por exemplo, quando apareceram listas da oposição, com o Dr. Almeida Santos, por exemplo, em Moçambique, isso foi duramente criticado porque era suposto que a oposição não apresentasse listas num país em que os movimentos de libertação é que seriam os intérpretes da vontade dos moçambicanos e, portanto, era um erro apresentar listas da oposição em Moçambique, era onde havia uma oposição tradicional com alguma força. Portanto, todas estas coisas têm uma considerável complexidade. No caso da bandeira, evidentemente, os republicanos, que eram os oposicionistas, no modo já eram republicanos. Nos esquerdistas isso já perdeu muito sentido e em alguns comunistas também a força destes símbolos perdeu alguma força, mas ela tinha nos republicanos históricos. Uma parte da oposição era constituída por republicanos que ainda mantinham a tradição desde a Primeira República. Os comícios da oposição, por exemplo, tinham normalmente um velho dirigente republicano, um coronel ou velhos militares, porque o saneamento da administração pública e o saneamento dos militares no início do Estado Novo é o maior saneamento da história portuguesa. As pessoas às vezes falam de saneamento depois de 25 de Abril. Não se compara nem de perto nem de longe ao número de pessoas que foram afastadas da função pública, que foram afastadas da administração, que foram afastadas do Exército entre 1926 e 1934. O que obrigou, aliás, muita gente a fazer uma carreira diferente, por exemplo, mesmo professores universitários, a darem explicações ou apenas poderem dar aulas em colégios. Há muitos fatores aqui que são ao mesmo tempo biográficos e são ao mesmo tempo identitários. Estes velhos republicanos, aliás, eu era esquerdista, como é sabido, e a gente considerava os velhos republicanos como uma coisa passada, só faziam abaixo-assinados, mandavam cartas ao Salazar a protestar com as coisas, e a gente achava que aquilo era uma coisa sem grande importância. Mas quando se viam alguns destes velhos republicanos nos comícios da oposição, como por exemplo eu vi o Mem Verdial. Mem Verdial era um homem muito pequenino que usava uma gravata à Lavalière, ou seja, vestia-se na década de 60 e 70 como se podia vestir em 1920. Ele tinha sido membro do governo da Primeira República e nos comícios da oposição estava sempre a representação da autoridade, com quem também havia um problema
com a identidade nacional. A autoridade estava numa mesa ao lado e as pessoas do comício estavam noutra mesa. E a autoridade, normalmente um tenente, tinha possibilidade de parar com o comício a qualquer altura. E normalmente quando se falava de questões que envolviam as colónias ou que se envolviam coisas que podiam ser consideradas insultos aos governantes, ele interrompia o comício. E o membro de ala levava sempre uma pastinha. E uma vez foi interrompido e disse: o Sr. Tenente quer que eu ponha uma pedra sobre o assunto. Abriu a pasta e tirou um paralelepípedo e pôs o paralelepípedo em cima dos papéis. Era gente muito corajosa. E eu aprendi a ter algum respeito. E uma das coisas que acontecia nos comícios da oposição era também com a portuguesa, com os símbolos. Ou seja, a assistência cantava a portuguesa e o Sr. Tenente não se punha a pé. O que dava sempre uma sucessão de conflitos a posteriori, porque era suposto pôr-se a pé. Havia a história de todos estes símbolos, de todas estas coisas que passam por ser símbolos de identidade, é muito controversa e depende muito das condições políticas e sociais da época e, acima de tudo, viver em democracia ou viver em ditadura. Há 3 coisas no qual nós podemos encontrar a célebre identidade nacional. A primeira é na história. Nós temos, de facto, uma história que é uma história de reconquista no seu início. Por exemplo, nós pedimos desculpa pela expulsão dos judeus, mas nunca nos passou pela cabeça pedir desculpa pela expulsão dos árabes, não é? Do sul do território. Estas coisas dependem da moda e dos fatores e dos lobbies e das pressões. Eu, por exemplo, votei contra na Assembleia da República as moções que implicavam pedidos de desculpa. Aliás, fui atacado pelos jornais israelitas e tudo. Porquê? Porque a gente, por um lado, é uma revisão da história e, por outro lado, é verdade que os judeus e depois os cristãos novos passaram um momento difícil e foram expulsos, foram para Salónica, foram para Esmirna, foram essencialmente para o Império Otomano e regressaram depois da década de 20, quando o Ataturk e os otomanos venceram a guerra contra os gregos e expulsaram muitas dessas colónias que estavam lá há muito tempo e que regressaram a Portugal. Os Anzalak, por exemplo, os Ruá, muitas dessas famílias vêm exatamente da Turquia otomana e das colónias gregas que existiam na Turquia otomana, incluindo Salónica, que era uma cidade importante, de onde a principal sinagoga se chamava Lisboa, e de onde se publicavam jornais em ladino, que é uma variante do português. Portanto, estas coisas são... A complexidade da história é, muitas vezes... Só falta? Estou tramado. Bom, a história, depois nas perguntas eu posso dar. E há 2 outras coisas. A língua é relevante. A língua é um fator de identidade. No Parlamento Europeu, quando se tinha que decidir que intérpretes é que seguiam numa delegação, os alemães queriam logo meter um intérprete alemão. E eu lembrava-lhes que o alemão é uma língua com muito menos falantes que o português. Aliás, em bom rigor, o português não é a 5ª, que mais vezes se diz, é a 9ª língua mais falada no mundo, porque nós temos que meter o hindi, temos que meter o mandarim, temos que meter o bengali, várias línguas que têm mais gente a falar do que propriamente o português. Mas nas línguas europeias, o inglês, o francês e o português estão muito à frente do alemão. E, portanto, isso normalmente fazia com que fosse um intérprete de português em muitas delegações internacionais e não propriamente de alemão, como os nossos colegas alemães queriam. Portanto, a língua é relevante. A língua é um fator de identidade, hoje em risco. Como, aliás, a história está hoje em risco. A história está cada vez mais simplificada e reduzida a um mínimo no currículo escolar. A maioria dos jovens hoje que se formam na escola não sabem nada da história de Portugal. Nada. Rigorosamente nada. Acima de tudo, não sabem aquilo que é fundamental aprender na história, que é a coerência da sequência cronológica. E, ao mesmo tempo, também saberem a sequência cronológica, não é? Porque quando houve esta moda de retirar as biografias que o estruturalismo trouxe, por exemplo, à filosofia, de retirar a cronologia dos textos filosóficos e dos exames filosóficos, eu tinha alunos que sabiam muito bem qual era o pensamento de Platão
e o pensamento de Descartes, só que achavam que o Descartes era anterior ao Platão. Não é? Isto são factos, são coisas reais. E não é que eles não soubessem, eles sabiam lá aquela sebenta, mais ou menos, sobre os autores, não tinham nenhuma ideia da sequência cronológica. E hoje muita coisa na nossa história, as pessoas não têm ideia da sequência cronológica e, portanto, fatores de identidade nacional diminuem à medida que as pessoas conhecem a história do seu país. A língua. Eu, como sabem, sou um opositor do acordo ortográfico, porque a ortografia tem um valor próprio. A ortografia é a história da língua viva. A nossa língua tem origem no latim, com importações de outras línguas, e a verdade é que a nossa língua, a ortografia, mantinha elementos de história na maneira como nós falamos, e a nossa língua é sujeita a um ataque à ortografia e um ataque à riqueza vocabular. Quer dizer, quando hoje as pessoas não escrevem, não leem fora dos telemóveis, estão habituados a trocar mensagens todos os dias, mensagens que são, do ponto de vista psicológico, interessantes, são mensagens de presença. Eu estou aqui, onde é que tu estás? A pergunta onde é que tu estás não se fazia nos telefones fixos, faz só no telemóvel. Normalmente são mensagens de presença e controle. É o que é que tu estás aí a fazer, onde é que tu estás, e embora seja possível mentir na resposta, vai haver uma altura em que todas as mensagens têm vídeo e, portanto, já é mais difícil. Eu estou aqui a estudar na biblioteca, mas eu vejo a praia ao fundo e tal. E este tipo e, acima de tudo, a redução do vocabulário. Ouçam como se fala na televisão. O vocabulário paupérrimo, a dificuldade de expressar qualquer ideia, qualquer argumento. E isso é um empobrecimento e, portanto, também não adianta andar com a bandeirinha ao peito, como muita gente anda, e, ao mesmo tempo, achar que é normal que as pessoas comuniquem em 140 caracteres, agora são mais, e que vivam da... Coisa que os políticos também fazem, porque nestas coisas a moda é muito perversa, e acham, portanto, que basta comunicar coisas em meia dúzia de palavras, e como é evidente, o que é que isso significa? Significa que a componente racional do discurso é substituída por uma componente essencialmente afetiva. Eu costumo falar do ethos, logos e o pathos. Nós estamos dominados, o logos está dominado pelo pathos. Ou seja, a comunicação hoje é essencialmente destinada a manipular emoções. E para isso não é preciso muitas palavras, mas bastam as imagens. E isso significa que, para muitos portugueses, a sua capacidade de se fazer entender e a sua capacidade de ter a liberdade de poderem defender aquilo que entendem é posta em causa pelo empobrecimento da língua, que não vem da importação do Brasil e dos outros países. Essa importação é rica, traz novo vocabulário. Eu ainda tive ocasião de ver o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, antes de ele arder, e nunca mais olho para uma garrafa de cachaça sem ver a definição brasileira de cachaça. É água que passarinho não bebe. Portanto, há uma enorme riqueza. Esse museu explorava, e não é por acaso que esse museu foi feito no Brasil e não em Portugal. Explorava a enorme riqueza da língua portuguesa, com respeito pela parte matricial do português e com a enorme capacidade que os brasileiros têm de a tornarem viva através da importação de um vocabulário muito significativo. Portanto, história está mal, língua está mal, e há depois um outro elemento que engloba isto tudo, que é a cultura. Nós temos, vejam o Camões, nós temos uma das literaturas mais ricas da história da humanidade, não é da história da Europa, da história da humanidade. O Fernão Lopes tem crónicas semelhantes, e, em alguns casos, dizer melhor é péssimo. Não são necessariamente melhores do que o Froissart, o grande cronista francês que cobriu a Jacquerie, que corresponde à crise de 1383 em Portugal e às revoltas camponesas e tudo. Nós temos uma fabulosa literatura e essa literatura é cada vez menos conhecida. E, portanto, a literatura é um fator importante de identidade. As pessoas ainda sabem o que é Camões, as pessoas que aqui estão, mas experimentem mostrar alguns destes textos
para muita gente lá fora e vão ver como nem sequer os identificam como sendo do Camões. O Veloso Amigo e tal. Será que é o Veloso Amigo? O Velho do Restelo. O Velho do Restelo são aqueles tipos que querem o passado, querem voltar ao passado e tal. E o mesmo acontece com muitos outros aspectos. Portanto, história, língua e cultura são os elementos que são fundamentais na identidade nacional. Isso é que nos faz andar com os pés na terra e sentir como portugueses. Isso não é transmissível para a Espanha, não é transmissível para a França. É transmissível para o mundo todo, pelo seu significado genérico e civilizacional, mas não chega. O facto de ser transmissível não significa que para nós tenha um valor especial, porque a gente reconhece-se neste espelho. Portanto, estes 3 fatores, sem dúvida, que constituem um elemento fundamental da identidade nacional. Mas nós devemos ter uma consciência muito clara que todos estão em risco. Estão em risco no sistema escolar, em que todas as piores ideias entraram nos últimos anos. Não é por acaso que a gente baixa no PISA, não é só por causa do Covid. É porque a substituição da leitura de livros pela leitura em ecrã, a obsessão com uma má interpretação da digitalização, tudo isso faz com que haja um empobrecimento da relação escolar, que se traduz em pouco vocabulário em falar e, portanto, quem tem pouco vocabulário em falar é mandada pelos outros, por quem sabe. A relação de saber é uma relação de poder. Quem sabe mais tem poder sobre quem sabe menos. Quem fala melhor tem poder sobre quem fala pior. E isso é uma coisa que tem que ser compreendido, mesmo em relação a estes fatores da identidade nacional. Eu acho que estou no limite. Eu tenho muito mais coisas para dizer, eu sou um falador inveterado, mas eu acho. Mas estou disponível para as vossas perguntas e isso permite-me certamente complementar algumas coisas. Ou seja, isto está muito bom. Muito obrigado, Sr. Doutor. Está aberto o período de debate, que agradeço que me sinaliza em Lisboa e no Porto. No Porto, pelo tradicional marcador na vertical. Passa então já a palavra no Porto ao Dr. Orlando Silva. Faz favor. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Sr. Professor. Muito obrigado pela exposição brilhante. A minha pergunta é sobre um dos fatores, embora eu esteja de acordo também com a sequência que enumerou, sobre a importância das fronteiras, nomeadamente as fronteiras europeias de Portugal e dos arquipélagos, nessa identidade nacional. Se importa de elaborar um pouco sobre esta matéria. Posso? Quer responder já? Respondo já. Nós estamos sempre a gabar-nos de ter as fronteiras estabelecidas há 800 anos. Na realidade, em bom rigor, não são todas. Há ali uma parte junto do Olivença que, quando há uma comissão que vai definir as fronteiras, porque chove, os marcos saem de sítio, há fronteiras que são marcadas, a água vai para um lado, a água vai para o outro, e ali há uns quilómetros ali à volta do Olivença em que nós não demarcamos a fronteira, porque na realidade, segundo os tratados internacionais, o Olivença é portuguesa, portanto há ali um pequeno problema. Sim, nós temos fronteiras. Há aqui um aspecto que eu não referi, é que na história, o grosso da nossa história é anti-espanhol. O grosso da nossa história é uma reflexão. Bom, aqui quem conheça integralmente, eu digo integralmente, o conceito de estratégia de defesa nacional e a sua evolução nos últimos anos, sabe muito bem qual era a preocupação que existia em relação às nossas fronteiras, no caso de um conflito que eventualmente envolvesse Espanha. Sim, as fronteiras são importantes. A unidade linguística, nós temos o mirandês, o barranquenho e tal, 3 ou 4 dialectos são importantes também do ponto de vista cultural, mas temos também a unidade linguística. E à luz do que acontece na Península Ibérica, com o caso da Catalunha, o caso do País Basco, da Galiza e da Andaluzia e de outras zonas espanholas, nós temos sempre aí um problema que se pode abrir.
quando houve o problema com a Catalunha, portanto, o momento mais complicado do problema, as afirmações de apoio à causa da Catalunha vindas de Portugal, e algumas vieram, provocavam uma enorme fúria aqui na Embaixada de Espanha. Não é? Portanto, a coisa, mesmo aí, não é inteiramente pacífica, mas é evidente que é relevante a estabilidade das fronteiras. Muito bem, regressamos agora aqui a Lisboa. Faz favor, do lado esquerdo. Muito bom dia. Eu sou Manuel Alves, sou auditor do curso 95, Procurador da República jubilado. Caro Pacheco Pereira, esta conferência é excepcional. Eu acompanho os artigos no público, estou maravilhado com o que ouvi e estou a reportar uma viagem que dá a volta do mundo em que levei 3 livros. Os Lusíadas, a Peregrinação e a Mensagem. E escrupulosamente li os Lusíadas durante a travessia do Atlântico, li a Peregrinação durante a travessia do Pacífico, li a Mensagem durante a travessia do Índico. E fiquei encantado, de facto, com o que disse, porque é a cultura e também aquilo a que eu chamo a própria capacidade dos portugueses de terem criado algo em sítios como Honolulu, Macau, Malaca, Goa, Oman, Salalah, por exemplo, é isso que é importante preservar. E aí a história portuguesa tem que ser revisitada e a culpa pelo fracasso da história portuguesa não ter sido dada a conhecer às novas gerações é de quem governa o país. Isto não é só uma questão da Primeira República, não é só uma questão do Estado Novo, é uma questão crucial da democracia. E a história portuguesa, se não for contada, como dizem muito bem, cronologicamente, mas fazendo a ligação perfeita entre as virtudes e os erros, as conquistas e as derrotas, isto é, não juntando isto, explicando o porquê do português, da identidade portuguesa no mundo, ser hoje o que é, eu fiquei espantado. Em Goa, pedi a um casal de goeses para me tirarem a fotografia, perguntaram-me em inglês de onde é que eu era, eu disse que era de Portugal, e eles responderam, então seja bem-vindo a Goa. Isso, fiquei encantado, e quer dizer, de facto, isto, a história portuguesa, a cultura portuguesa e a língua portuguesa são fundamentais. E são, de facto, estes três elementos que podem fazer, de facto, da identidade nacional aquilo que ela é. Nós somos um país com 900 anos. Obrigado, mais uma vez, pela sua brilhante comunicação. Só um pequeno comentário. Tem razão. Aliás, o que se passa com o Instituto de Camões é uma coisa absurda. Na Guiné, a França tem cada vez mais influência do que em Portugal. E quando a gente vai àqueles sítios míticos, por exemplo, em Timor, eu estive em Timor durante o referendo que decidiu a independência do país. E as aldeias vinham das montanhas, todos juntos, a própria noção de espaço é diferente, todos juntos, encostados uns aos outros, para votarem. E, aliás, o arquivo efêmera tem um dos pregos que se usava porque os boletins de voto eram perfurados por um prego. E uma pessoa chegava lá e dizia bom dia, e aquela fila enorme de pessoas dizia bom dia. E depois, a partir daí, não havia mais nenhuma palavra porque eles falavam em tétum e, portanto, é um bocado também a experiência que se tem em Malaca, quando se chega lá, eles dançam o malhão e o vira, mas evidentemente já não sabem uma palavra de português. Mas essas coisas são importantes na nossa história. Em Aruba, onde se fala papiamento, portanto, em vários sítios, são importantes na nossa história e nós devemos conhecê-las e devemos manter a relação histórica com Portugal, que hoje se deve fazer essencialmente na base da cultura e da língua e também do conhecimento histórico. Em Jakarta, no centro de Jakarta, estão canhões portugueses. Em Batávia, a antiga Batávia, Indonésia, holandesa. Portanto, nós temos estes restos pelo mundo. É importante valorizar estes restos pelo mundo. Agora, já não significa o que a gente achava que significava no passado. Mas apoiar a língua, apoiar a história e apoiar a cultura, isso é válido para toda a gente e enriquece os próprios países a que nós estamos a falar. Aqui à frente, do lado esquerdo, faz favor. E depois lá em cima, ao centro. Muito bom dia, Isabel Soares, vice-presidente do ISCS, em representação do Sr. Presidente.
Dr. Pacheco Pereira, muito obrigada por esta sua conferência, foi super interessante. Eu, de facto, nunca tinha pensado em Portugal como dividido por duas culturas, a norte e a sul. Sempre pensei num Portugal mais coeso, mais homogéneo. Falou dos 3 vetores, dos 3 eixos que fazem a nossa identidade atual. A história, a língua e a cultura, e estão todos ameaçados. Nestes 3 vetores, o que é que talvez ainda mais nos aglutine enquanto portugueses? Eu sei que é uma pergunta um bocadinho provocatória. E já agora, quanto ao alemão, o alemão é minoritário também dentro da Alemanha. Eu nasci no norte da Alemanha e não percebo o sul da Alemanha, e quando fui estudar para o sul da Alemanha senti-me muito estrangeira. É talvez a língua mais falada em termos populacionais dentro da Europa, mais até do que o inglês, em termos de não nativos, mas de pessoas que precisam de falar o alemão, o padrão, para se entenderem. E por isso, em Portugal, uma pessoa vê e ouve esta língua e percebe-se de sul a norte, deste a oeste. É uma língua muito, muito coesa. Muito obrigada. A resposta é muito simples. E não é por boas razões. Qual é o elemento que melhor, mais funciona? É a língua, que é o que dá menos trabalho. É mesmo assim. A história implica saber. A cultura implica saber. A língua, apesar de tudo, a gente nasce com ela. Portanto, ela está ameaçada na sua riqueza vocabular, na sua riqueza expressiva, na sua riqueza ortográfica, mas, apesar de tudo, nas 3 coisas, como é aquela que não exige mais esforço, porque nós vivemos numa sociedade com enorme complacência e com enorme preguiça institucionalizada. E isso é mau para defender a democracia. É mau para defender a nossa cultura, é mau para defender a nossa língua, é mau para defender a nossa história. De todas elas é a língua, não é? Faz favor, doutor. Muito obrigado, Rui Portugal, ex-auditor, médico. Muito obrigado pela conferência e recordou-me esta divisão Norte-Sul de um texto fantástico que nós temos em Portugal, do Orlando Ribeiro, sobre o Atlântico e o Mediterrâneo, que eu acho que descreve bem, do século XX, a identidade portuguesa em termos geográficos. Independentemente disso, e atendendo ao título da conferência, gostaria de ver um comentário sobre a tríada Fátima, futebol e fado, e a nova tríada que talvez seja o futebol, Cristina Ferreira e flash das notícias perversas. Muito obrigado. Muito bem. Fátima, futebol e fado. Aliás, há outras tríades mais obscenas, mas também obedecem um pouco à mesma regra. Eu sou do Porto. O fado não me diz nada. O futebol, a gente tem aquele problema do Futebol Clube do Porto, que é diferente. Em Lisboa ainda tem o Benfica e o Sporting. Isso é irrelevante. O Benfica e o Sporting, e portanto dividem. No Porto é o Porto. Claro que há o Boa Vista, os Salgueiros e uma série de pequenos clubes, Leixões, mas na realidade o Porto é o elemento dominante. E sem dúvida, como se vê com os castelinhos e com a bandeira e com os cascóis, que o futebol, na verdade, é um péssimo instrumento de unidade nacional. Porque só funciona enquanto a equipa ganha. No momento em que a equipa começa a perder, é uma desgraça. E é uma desgraça também para o país. Estas coisas que dependem ou de audiências ou de sucessos esportivos são muito complicados. Fátima, nós somos um país com uma tradição religiosa, que, como digo, é diferente no Norte e no Sul. Porque mesmo no Sul, nas Minas, por exemplo, às vezes havia pequenos altares no interior das Minas. Portanto, a coisa também não é... Mas não se ia à missa e não havia padres. Era uma terra que a Igreja considerava terra de missão, como Angola, Moçambique, era uma terra de missão, o Alentejo era uma terra de missão. Fátima tem uma história complexa. Tem uma história que evoluiu com o tempo. Grande parte daquilo que foi Fátima nos anos 30 foi um instrumento de propaganda do regime político, é a conversão da Rússia. As declarações iniciais de Nossa Senhora, da conversação inicial, eu sempre às vezes digo, um bocado ironicamente, as pessoas zangam-se, que é que eu gostava que Nossa Senhora aparecesse na Lisnave, em 1975. Porque aí é que o efeito da aparição realmente era considerável. Mas apareceu aos pastorinhos. As declarações iniciais têm a ver com a Primeira Guerra Mundial.
O fundamental é os soldados vão regressar a casa. E isso tem uma razão, que é que muitos dos regimentos portugueses tinham o resultado de circunscrições locais, como os ingleses, aliás. Ou seja, em Inglaterra, na Primeira Guerra, uma aldeia podia ficar sem homens, não é? Numa daquelas batalhas do Somme, mortíferas. Portanto, o impacto no interior era enorme. Para muita gente, por exemplo, nos estudos feitos a seguir ao 25 de Abril, sobre o que é que eles conheciam da história de Portugal, do período do Estado Novo, havia duas respostas muito interessantes. O Afonso Costa vendeu os portugueses por 1 libra e o Marcelo Caetano deu a reforma aos rurais. E não havia mais nada. Eram esses dois fatores. O Afonso Costa vendeu os portugueses com 1 libra, era relevante no interior do país, porque, de facto, a maioria dos nossos soldados na Primeira Guerra eram recrutados no interior do país, nas beiras, e em Fátima a aparição inicial é só. Depois, nos anos 30, acrescentaram-lhe um conteúdo anticomunista, e depois os papas, com alguma sabedoria, acabaram por, como fizeram também em Lourdes e como fizeram na Polónia, Częstochowa, acabaram por normalizar a aparição, não a tomando à letra no seu conteúdo, mas tomando-a como uma manifestação de fé e tentando retirar-lhe o conteúdo anticomunista, o conteúdo de conversão da Rússia e tal, para transformar aquilo, de facto, numa manifestação de fé mariana que é de facto importante também na história de Portugal. Não chega para nos caracterizar, porque Fátima é muito popular também em certas zonas do país, mas no norte são outros santos. Alguns, aliás, como por exemplo em Amarante, até de tradição pagã, que foram reconvertidos. São Gonçalo de Amarante, como toda a gente sabe, é casamenteiro. O São Gonçalo, à volta dele, tem 2 diabos, que eles não mostram, estão lá no armário, na coisa. Quer dizer, há uma série de coisas que têm a ver com esta transmissível. As coisas são sempre... O que é fundamental na cultura é a gente sair do óbvio para uma aproximação mais complexa dos acontecimentos. O fado também não é unívoco. Por exemplo, o fado social. O fado social era proibido, cantava-se às escondidas, em Alfama, em outros sítios, que eram fados de conteúdo que alguns vinham da Primeira República, de conteúdo anarcossindicalista e, em alguns casos, até pró-soviéticos. Grande União Soviética, Sol da Terra. Há fados sobre isso, que não se cantam hoje, porque aqui também passou de moda. Mas a moda é uma coisa sinistra, porque a moda introduz um grande fator de superficialidade e apaga imensa coisa no passado. O caso da Cristina, o problema da Cristina, o problema das audiências e o problema Portanto, Fátima, futebol e fado, eu acho que isso está em grande parte no passado, com exceção talvez do futebol. Em relação ao que se passa hoje, quase toda a imprensa, o jornalismo e a televisão e a rádio são dominados ou por soundbites, ou por frases assassinas, ou por coisas que dão audiência. Eu costumo dizer, eu fui muitos anos deputado no Parlamento, eu assisti a intervenções magníficas, com princípio, meio e fim. O Cadilho, lembro-me de uma que fez uma intervenção, o Braga de Macedo, o Jaime Gama, fizeram excelentes intervenções, só que tinham vários argumentos, portanto não cabiam no noticiário. E, portanto, não eram noticiadas. Pelo contrário, se alguém tropeçasse à entrada da Assembleia e as câmaras estivessem ligadas, arranjava maneira de passar no telejornal. Isso não tenham dúvida nenhuma. Ou como um apanhado, ou uma coisa, arranja um mecanismo qualquer. Há uma enorme superficialização com a transformação de toda a atividade política num reality show. E os políticos fazem o mesmo. Um dos empobrecimentos da política é a sua dominação pelos mecanismos comunicacionais. A obsessão pela novidade, a obsessão pelo soundbite. Eu lembro-me da campanha eleitoral em que os assessores de comunicação brasileiros, o que é que diziam aos candidatos? O dia de hoje vale por esta frase. E havia uma frase. Não importa tudo o resto. O que é importante é que você diga esta frase. E a frase é que era o dia. E, portanto, há muitos mecanismos deste género que já são inteiramente absorvidos pela atividade política. O resultado
é que não há verdadeiramente discussões sérias. Os jornalistas queixam-se sempre nas campanhas eleitorais, nunca se discute os problemas de fundo. É uma treta, porque os próprios jornalistas, quando se discute um problema de fundo, não noticiam. E, pelo contrário, a incidentologia, é um neologismo que eu inventei agora, é dominante no report. E os políticos adaptam-se a essa realidade, provocando, ou falando, ou dizendo coisas que sabem que passam de certeza nos meios de comunicação. E esse empobrecimento da atividade política, que significa que a atividade política perdeu autonomia em democracia, para se tornar num mecanismo complementar da comunicação social e da manipulação. Eu uma vez disse em relação a um assessor do nosso primeiro-ministro, que é muito capaz, ele, em vez de dizer marketing político, não há marketing político, é propaganda. O nome antigo é mais rigoroso. Agora não se usa... É propaganda. Reparem que o Secretariado de Propaganda Nacional foi substituído por Secretariado Nacional de Informação. Mas, na realidade, um e outro o que faziam era propaganda, com técnicas modernas. Quem mais desenvolveu essas técnicas? Os russos e os alemães, durante o período do nazismo. Vamos regressar ao Porto. Professor Dr. Nuno Sousa, julgo eu. Bom dia. Nuno Sevivas, do IDEM do Porto. Sr. Doutor, muito obrigado por falar sobre um tema tão importante e que me intriga desde há muito tempo, que é tentar perceber o que é que nos une no país, e fê-lo de uma forma muito racional e sem cair numa tentação emotiva que pode existir sempre. E eu queria que comentasse um ponto específico, que é relativamente à história, e começava por referir o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o exército americano tentou melhorar a capacidade dos seus aviões de combate que tinham sido baleados, e pegou num grupo de matemáticos, epidemiologistas, e analisou esses aviões que tinham regressado à base baleados, para lhes perguntar como é que zonas do avião é que deveriam ser reforçadas para tentar melhorar a sua capacidade. E aquilo que lhe foi respondido, que o importante eram os missing bullet shots, portanto, os buracos que não estavam naqueles aviões e que provavelmente estariam nos aviões que caíram e que não tinham regressado, e que essas zonas que faltavam que era importante reforçar. Fazendo aqui a analogia com a história, é isto que o motiva para fazer o arquivo efêmera, ou seja, tentar reconstruir a história, não é reconstruir, mas dar uma nova visibilidade à história, mostrando os pontos importantes que não estão e que, no fundo, já referiu aqui que, quando disse que o que era importante era aquilo que não estava na história porque a censura tinha retirado. Pedi-lhe que comentasse isto. Obrigado. Tem toda a razão. Eu a seguir vou falar do arquivo efêmero e nessa altura responderei mais. Nós temos uma enorme coleção de balas perdidas e uma grande coleção de coisas que foram abatidas durante a guerra. Só há uma coisa que eu há pouco era para falar e que me esqueci de falar, no que diz respeito aos fatores de identidade e que também tem a ver com esta pergunta. Quando é preciso uma atitude de coragem, isso é válido para os militares e é válido, por exemplo, durante o período da oposição, em que ser ativista na oposição era, de facto, um fator de coragem. A organização mais eficaz é seguir aquela regra do Mediterrâneo da honra e vergonha. É muito interessante, por exemplo, vou dar um exemplo que vos vai parecer bizarro, mas que é, o Cunhal escreveu um livro chamado Se Fores Preso, Camarada. Esse livro é um manual que era dado aos novos militantes no período antes do 25 de Abril, dizer, você leia isto, que é para saber o que os espera. Tinha, portanto, uma função pedagógica. O livro foi alterado uma ou duas vezes, Se Fores Preso, Camarada. E explicava o problema da tortura e o problema das declarações na polícia. E, muito significativamente, não era a ideologia que fazia as pessoas não falarem. E o Cunhal percebe isso. Eles tinham uma enorme experiência do comportamento das pessoas em situações de risco. O Partido Comunista Português, que teve 48 anos de clandestinidade, tinha uma percepção de que se controla as pessoas não pelas qualidades, mas pelos defeitos. Ou seja, o que é relevante são os defeitos e não as qualidades. E, portanto, não era nem um apelo à coragem, nem um apelo à ideologia. Tu não falas porque és bom comunista, tu não falas porque detestas... Não, era tu não falas para não ter vergonha, para os teus companheiros não terem vergonha de ti.
E este mecanismo era muito mais eficaz. Como sabem, no exército americano há uma tendência para organizar várias unidades militares, assentem pessoas que se conhecem umas às outras ou que vêm da mesma terra. Porquê? Porque aí a cobardia, a possibilidade da cobardia é muito facilmente substituída pelo medo de parecer cobarde. E o medo de parecer cobarde é muito mais eficaz do que propriamente a coragem individual. E, portanto, estes fatores de honra e vergonha são também importantes em Portugal, particularmente em situações de risco. Tu sais um homem honrado se não falares e denunciares os teus companheiros, e tu vais passar vergonhas se os denunciares. E não é por seres bom comunista, não é por seres corajoso individualmente, é porque tens respeito pelos teus companheiros que é que te vão julgar. E isto é muito perspicaz do ponto de vista político e muito eficaz do ponto de vista político. E, portanto, isto também tem a ver com outro fator importante na nossa identidade, é que nós temos também uma parte importante de uma cultura mais mediterrânica do que atlântica. Embora, no sul, mais no sul do que no norte, as terras como o Porto, eu sou um tripeiro, as terras como o Porto são parecidas com as terras da Liga Hanseática no Báltico, na Alemanha do Norte. São escuras, negras, assentes em valores não tanto de honra e vergonha, mas de sobriedade, de esforço, de trabalho. Os que conhecem a literatura alemã, e em honra à nossa companheira que está aqui, sabem como é que abre um grande livro do Thomas Mann, que é os Buddenbrook. Os Buddenbrook começam com uma discussão sobre jardins. E está o mais velho, é uma família que se dedica ao comércio, ganhou dinheiro durante as guerras napoleónicas vendendo milho e trigo, e começam a discutir jardins. E discutem os jardins franceses e os jardins ingleses. E o que eles dizem é que os jardins ingleses são caóticos. Portanto, são jardins românticos que pretendem, com grutas falsas no interior, as plantas sem nenhuma ordem, e os jardins franceses são tudo direitinho, tudo organizado. Isso corresponde a duas maneiras de ver o mundo. E muitas destas coisas estão presentes. É isso que, de alguma maneira, é a cultura, é a capacidade de fazer estas relações. Isto é o início de um romance. Conta a história de uma família. Quase sempre histórias de decadência das famílias. Mas assente essencialmente no olhar sobre o mundo. O mais velho dos Buddenbrook é um iluminista, é um homem do período do racionalismo, das luzes, e os mais novos já têm aquela apetência romântica por uma certa desordem ordenada que correspondia a muito da literatura inglesa, mas também da organização dos jardins ingleses. E honra e vergonha no norte, há mais outro tipo de severidade, de valor do trabalho. O valor do trabalho não é só aquela história dos tripeiros e tal. O valor do trabalho é muito relevante. A República no Norte não é proclamada pelo telégrafo, quando foi em grande parte do país. Ela já tinha tido uma revolta, ao 31 de janeiro, e foi fácil. A elite do Porto, por exemplo, as pessoas que tinham dinheiro no Porto, quer no comércio, quer mais tarde na indústria, tinham uma atitude muito diferente das de Lisboa. Por exemplo, a maioria dos artistas que tinham obras compradas, o Pomar, o José Rodrigues, o Armando Alves, como é que se chama agora? Bom, mas eu lembro-me já. E os arquitetos faziam coisas na cidade. Para quem? Para tipos ricos, que não só subsidiavam essas atividades. Não há casas modernistas praticamente em Lisboa. No Porto temos a Casa de Chá do Cisa, temos várias casas do Távora. Porquê? Porque essa elite, e nisso é diferente da do Sul, investia, tinha uma atitude diferente em relação ao uso do seu dinheiro do que se tem no Sul. Estas coisas mostram, por um lado, a complexidade dos problemas de identidade e também aspectos da história nacional que nós muitas vezes não sabemos interpretar culturalmente. Mas, E, como estamos a falar do Porto, vamos continuar no Porto. Intendente Raul Curva, faz favor.
Muito bom dia e agradeço já a sua intervenção e a lição cultural. Eu vou continuar também no Norte. A minha questão tem a ver com os 3 fatores de identidade nacional que, apesar de serem sem dúvida características de unidade dos portugueses, têm também muitos pontos em comum com a Galiza e com os galegos. A minha questão é o que é que separa mais a Galiza de Portugal em termos de identidade? Em termos de identidade, pouca coisa. Há uma célebre caricatura do Castelau, que é um grande caricaturista galego, que mostra um labrego, que é a designação de camponês na Galiza, portanto um labrego, com a boina e tal, falando para o seu filho e com o mapa da Península Ibérica. E aponta para Lisboa e diz: nós temos mais a ver com estes do que com aqueles de Madrid. Então, havia mesmo até politicamente, uma aproximação. A Galiza é igual a nós. Se ouvirem um galego falar sem ser com a obrigação do sotaque castelhano, e não é por acaso que o Estado Central obriga a que as televisões sigam o sotaque castelhano e não o sotaque original do galego, que é próximo do português, é a mesma coisa que ouvir uma pessoa de Viseu. Não dizem indústria ligeira, dizem indústria lixeira. Sublinham os X. É perfeitamente fácil de entender o galego e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da propriedade da terra, do ponto de vista da história, a Galiza é uma continuação do norte de Portugal. Não há, efetivamente, diferenças. E a propriedade da terra, mesmo até a própria história, e o papel de personagens relevantes. Há uma exceção, que é o Franco, que nasceu em Ferrol, que durante o período do franquismo se chamava Ferrol del Caudillo. Felizmente eles tiraram o caudilho, mas o Franco vinha de lá. Há também aí um elemento de crueldade, atenção. A gente pensa que isto são países de grandes costumes, é só porque a gente não conhece a história, porque durante a guerra entre os liberais e os miguelistas havia gente esfolada, não é? Portanto, não há propriamente... e a frase sobre os grandes costumes destina-se a justificar a tortura, entre outras coisas. Mas, em relação ao Porto, por exemplo, outro aspecto relevante. Quem conhece o Porto conhece uma parte importante da geografia das lutas liberais. Não é por acaso que o Dom Pedro doou o coração que está lá na Igreja da Lapa. Não é por acaso que a Serra do Pilar era o sítio onde se punham as unidades de artilharia. Até na Revolução de 1927. É por acaso que o tecido nas ruas mais antigas do Porto, as lojas, as mercearias, muitas mercearias e muitas lojas de retalho, de bacalhau e de produtos, depois têm um contraparte aonde? Na Régua, no interior. E, portanto, muitas vezes eram os fornecedores de muito daquilo que eram as lojas e mercearias no interior, principalmente da região do Douro, vinham do Porto. Portanto, há muitos aspectos, por exemplo, instituições do Porto como o Ateneu Comercial. O Ateneu Comercial começou por ser uma instituição de marçanos, de pessoas que trabalhavam no comércio da alimentação, merceeiros, em bom rigor. E depois, claro, tem uma raríssima primeira edição de Lusíadas, que é a honra da... Pois, claro, transformaram-se, não é por acaso que eu há bocado vos referi que os grandes comícios da oposição. A campanha de Humberto Delgado muda no dia em que ele chega ao Porto, não é? Os comunistas apoiavam outro candidato, apoiavam o Arlindo Vicente e tinham muitas dúvidas sobre o Humberto Delgado. O general Coca-Cola, isto hoje a história oficial não conta, mas eles faziam pichagens contra o general Coca-Cola, que era o Delgado. Quando o Delgado chega ao Porto, e tem a cidade toda na rua, aí as pessoas que assistiram, por exemplo, o Otávio Pato, que os manuscritos eu li, diz, pronto, agora isto temos que mudar, acabou a história. Este tem que ser o nosso candidato, e eles viram-se aflitos para convencer o Arlindo Vicente a desistir. Portanto, a tradição liberal no sentido político, porque agora a palavra liberalismo é usada muitas vezes apenas no seu sentido económico, mas no sentido político, é também uma tradição fundamentalmente do Norte. O Porto teve uma estátua de Karl Marx num edifício durante todo o tempo do Estado Novo, que ninguém olhou para cima e viu o Marx lá pendurado na cooperativa do povo portuense. Está lá em cima.
muitas instituições. O Porto tinha grandes fábricas, coisa que Lisboa não tinha. Lisboa tinha muitas oficinas. O tecido industrial, chamamos assim, de Lisboa, de onde os anarquistas, os narcossindicalistas, os sindicalistas tinham um grande papel, era de pequenas oficinas. O Barreiro já é diferente, a zona de Alcântara já era um bocado diferente. O Porto tinha fábricas gigantescas, ainda hoje tem lá os restos. Em Paranhos, na zona de Bonfim, tem lá as chaminés que sobraram. Tinha ilhas para receber a população operária. Portanto, mesmo os fatores de identidade, há fatores de identidade local que são igualmente relevantes na nossa história. Eu estou a falar demais. Temos mais uma última pergunta do Porto. Tenente-Coronel Carla Ramos, faz favor. Deu o prazer de ser colocar a última pergunta. Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer a exposição que nos manteve aqui atentos do princípio ao fim. A minha pergunta é simples e se calhar não tem resposta assim possível, porque senão já tínhamos agido nesse sentido. Dos três vetores a que o Sr. Doutor apresentou, a língua efetivamente é o mais fácil de manter, porque somos obrigados a utilizá-la. Se há uns anos atrás nós não tínhamos acesso à parte da cultura, à componente da cultura e da história, neste momento as coisas vão alterando e vamos tendo acesso a estes vetores. Já a pensar numa geração futura e na opinião do Sr. Doutor, o que é que em Portugal teríamos que alterar em termos de política de educação ou afins para nós podermos melhorar ou manter ou tentar que a futura geração e outras futuras consigam manter estes dois vetores e não os colocar em risco? Muito obrigada. Eu não sei responder globalmente, de facto, tem razão, isso não é possível de expor. Mas há coisas que eu sei. Por exemplo, os suecos foram os primeiros a eliminar os livros nas escolas. E hoje estão a introduzi-los de novo nas escolas. Reparem, há uma coisa que é... Os maias são dados nas escolas. Eu tenho muita dúvida sobre a eficácia de dar os maias out of the blue. Porque a maioria do vocabulário que o ESA utiliza, hoje ninguém sabe. As duas grandes fontes da história da literatura, que era a mitologia clássica e o catecismo e a história religiosa do cristianismo, hoje ninguém sabe. Sansão e Dalila. O Abraão, o Moisés, são nomes, mas pouco mais do que nomes. A maioria das pessoas já não sabe o que está por trás de cada um desses termos, já para não falar da Minerva, nem na Diana Caçadora e tal. E essa perda é uma perda efetiva. Essa perda significa a diminuição da nossa riqueza em relação ao mundo, porque estas coisas são constitutivas da nossa cultura. Portanto, é preciso introduzir os livros, a leitura lenta, é preciso introduzir coisas que hoje estão em risco. O silêncio, a lentidão, a capacidade de pensar de forma lenta e um certo esforço. Eu ontem estive a falar para os alunos do Colégio de São João de Brito, todos muito disciplinados, são 600 alunos na sala, e eu expliquei-lhes que nós temos um prémio no Arquivo Efêmera que nunca ninguém concorreu. Há um que no fim veio dizer que talvez gostasse de experimentar, que é ler A Guerra e Paz no ecrã do telemóvel. Sendo que ninguém discute os telemóveis, por exemplo, como um elemento de exclusão social. Quem tem dificuldade em ver, podem ampliar, pois podem, mas perdem metade da frase. Não é fácil para ler. E mesmo os textos ficcionais têm que ter uma certa sequência e uma certa fluidez. Bom, não vou falar sobre isso. É preciso mudar profundamente o ensino, mas profundamente, em muitos aspectos. Eu não sou passadista, nós temos no Arquivo Efêmera muitos cadernos escolares e muitos livros antigos, e nem fazem ideia do que é que se aprendia no liceu. É evidente que o liceu era um liceu da elite e a democratização do acesso ao ensino é um fator com que se tem que entrar nos dias de hoje. E, portanto, não se trata de regressar ao passado. Trata-se de perceber que não saber algumas coisas é mau. E isso, hoje, nem essas algumas coisas são fundamentais, se aprende. E isso é substituído muitas vezes por uma verborreia. Por exemplo, um programa de ciências naturais dos vulcões. Eu sou um grande amador de vulcões.
Tenho o azar, porque sempre que vou ver um vulcão, ele deixa de... Acabam as erupções. Atravessei o mundo para ir ver o Piton de La Fournaise, na Ilha de Reunião, e o vulcão, que é supostamente um dos vulcões ativos, resolveu parar. No dia que eu fui visitar, quando eu vinha embora, o vulcão iniciou de novo a atividade. Mas, se vissem a enorme quantidade de coisas que eles aprendem no ensino secundário sobre vulcões, sendo que muito provavelmente não veem um único filme de vulcões, nem veem um único... Embora haja muito material audiovisual e haja muita facilidade de usar, isto também começa nos professores. Aquilo é dado como uma espécie de listagem mais ou menos escolástica de erupções, vulcões eruptivos, vulcões... As classificações estão lá todas. E eles têm que saber as classificações. Mas saber como funciona um vulcão já é mais complicado. E às vezes isso é simples. Também é muitas vezes é também um problema dos professores. Porque os professores já foram educados da mesma maneira que estão a educar. Copy-paste. Por exemplo, trabalho, escreve em inglês as palavras de 1 a 100. 1, 2, 3, 4. Muito simples, vai-se à internet, copia-se a lista e passa-se para o papel. E está aqui o trabalho. Outra coisa, hoje era preciso que na escola, e com isto me calo, que ler, escrever e contar. De acordo. Agora eu acrescentava 2 coisas. Saber ver a televisão. Saber ver a televisão é, no fundo, saber ver imagens. Não precisa de ser necessariamente a televisão. E saber procurar na internet. Também não é só procurar. Essas 2 coisas deviam ser dadas desde pré-primário. Perceber que nem tudo está... Batalha de Ourique. Já vi trabalhos sobre a Batalha de Ourique por alguém que foi à internet e que encontrou um artigo a dizer que foi um UFO, um disco voador que apareceu. Mas qual é a razão? O site tem o mesmo aspecto dos sites sérios. E, portanto, lá estava o disco voador. Também funciona para Fátima. Também há discos voadores em Fátima. Portanto, estas coisas são anedóticas, mas são reais. Portanto, ler, escrever e contar. Saber ver televisão é saber como se pode manipular esta sala. Eu posso pôr esta sala como completamente cheia e eu posso pôr esta sala como completamente vazia. Houve uma altura, em Portugal, em que os operadores de televisão saíam com instruções para fazer isso. Felizmente isso já passou. Que era, a gente tem que ir filmar aquilo, mas não mostra a sala cheia. Então, portanto, estas coisas são todas reais. O Big Brother atual não é a mesma coisa do que o primeiro Big Brother. O primeiro Big Brother é muito interessante porque é uma experiência de ratinhos. Era uma experiência em que os ratinhos não conheciam a ecologia, não havia precedente, e eram manipulados por quem? Por psicólogos formados e que, na realidade, estão a violar o seu estatuto profissional. Mas ninguém liga a isso. Porque, na verdade, o que é que eles faziam? Que era mantinham-nos ignorantes de muita coisa e mantinham-nos a nós muito ignorantes. E aí o que se fazia era uma construção de personagens. Por exemplo, Zé Maria, que ganhou o primeiro Big Brother. O primeiro Big Brother é que é interessante, os outros são espetáculos de variedades. O Zé Maria era um tipo simpático, as galinhas e tal, até que a uma dada altura eles começaram a ver nas audiências que ele ia ganhar o concurso, e então passaram a tratá-lo mal. Era o homem que traía os seus colegas, dizia coisas... E este mecanismo de construção da personalidade é um mecanismo, infelizmente, que a televisão faz e que nós conhecemos mal. Havia o preguiçoso, oficial, só era mostrado deitado em cima de um sofá, e essas coisas são... E, portanto, aprender a ver televisão neste sentido também é um aspecto relevante. Muito obrigado, Sr. Doutor. Em condições normais, terminaríamos aqui o nosso programa do dia e agradeceríamos, e eu passaria a palavra à minha diretora para agradecer ao doutor. Não é preciso. Mas hoje vamos ter um add-on. Vamos ter a inauguração da exposição no exterior e para permitir que os seus auditores no Porto pudessem ver esta explicação e porque provavelmente iremos colocar também em video streaming esta sessão, o Dr. Pacheco Pereira vai fazer uma pequena apresentação, explicar um pouco das peças que estão no exterior. Portanto, eu vou-me deslocar ali com o Dr. Pacheco Pereira, colocamos só os slides e o Dr. Pacheco Pereira vai explicar um pouco a exposição que está no exterior. Então aqui o Momanda.
Bom, antes de... Isto é uma pequena exposição do Arquivo Efêmera. Nós, neste momento, temos uma em Oeiras, vale mesmo a pena ver, porque é a exposição iconograficamente melhor que nós fazemos, que é sobre capas de partituras. Temos uma vai inaugurar amanhã no cinema e temos outra que depois vai inaugurar no ISCSP no final da semana. E temos 50 pedidos de exposições sobre 25 de Abril. Talvez a gente consiga responder a 25. É um esforço que ninguém tem capacidade de fazer e que nós nos baseamos nos nossos 6 quilómetros distante e da circunstância de ser o maior arquivo português e, sem dúvida, até o maior arquivo da Europa. Eu não digo que seja o mais valioso, mas vai a caminho disso. No princípio da semana passada, eu recebi 30 cartas do Ministro da Fazenda na negociação da dívida pública, quando da bancarrota, de mais uma, e o Ministro da Fazenda chamava-se Oliveira Martins. Portanto, isso vai andando. Bom, nós utilizamos algum material aqui, que depois vamos utilizar na exposição maior, que vai ser no data de 25 de Abril, e tendo em conta as características do espaço, utilizamos vários mecanismos. Os jornais da época. O jornal talvez mais interessante da época até nem está aqui. É o Número da República, em que na primeira página está escrito: este jornal não foi à Comissão de Censura. Eu imagino a alegria dos jornalistas em pôr lá aquilo. Sendo que os censores queriam trabalhar nesse dia. Chegaram a telefonar para os jornais: então vocês não mandam as provas. Porque os jornais eram censurados nas provas. Os livros era a posteriori. Mas, de facto, é muito interessante ver como é feito o noticiário. E nós que estamos a preparar uma também no Barreiro nós vamos pôr este tipo de jornais do Barreiro e verificar que demorou, também porque muitos destes jornais eram conservadores, estavam ligados à União Nacional, estavam ligados ao poder, portanto, custou-lhes engolir o que estava a acontecer, mas depois, claro, fazem logo uma declaração entusiástica de adesão às Forças Armadas e por aí adiante. Isto é a parte mais. Isto é, no fundo, o impacto. A Revolução Portuguesa teve, de facto, um impacto internacional muito considerável. Isto é, umas vitrines não são muito grandes. Nós temos o Pravda, temos o New York Times, temos o Boston Globe, nós temos os jornais holandeses, os jornais da Libéria, com as notícias do coisa. Aqui, uma parte são jornais normais e revistas normais, mas aquelas 3 últimas mostram um enorme impacto na extrema-esquerda. São 2 de publicações trotskistas da maioria. Os trotskistas estão divididos em vários grupos. Costumava-se dizer na brincadeira, de onde havia 3 trotskistas, havia logo uma cisão, 2 para um lado e 1 para o outro. O primeiro que está ali, o Posadas, que é diferente do Mandel e do outro livro dos Caia Rouge. O Mandel e o Caia Rouge são do Secretariado Unificado da 4ª Internacional, que é a internacional trotskista mais importante e que corresponde ao grupo do Mandel e que tinha muita influência em França, na Liga Comunista e uma grande influência em Portugal, primeiro na Liga Comunista Internacionalista e depois mais tarde no PSR, com o Louçã e tal, e que depois evoluiu para entrarem para o Bloco de Esquerda. O Pousadas era um tipo muito sui generis. Havia muitos grupos trotskistas com sede na Argentina. E havia os morenistas, os posadistas e tal. O Pousadas tinha um texto célebre, que, como não tinha a ver com a Revolução Portuguesa, eu não publiquei. É um texto que explicava por que razão é que era bom a gente descobrir vida extraterrestre. Porque, certamente, havendo vida evoluída no universo, eles seriam socialistas. Portanto, é um argumento. E, portanto, são textos sobre a Revolução Portuguesa. Aqui é que eu vos gostaria de falar com mais tempo. Isto é um busto de Vasconcelos e aquilo é um letreiro de uma barbearia com Mário Soares. Isto, de alguma maneira, mostra a personagem com mais iconografia é o Vasconcelos. Eu aqui pus 2 ou 3 coisas, mas há uma enorme iconografia de Vasconcelos. Em autocolantes, calendários, cartazes. Agora reparem neste busto. Isto é um busto clássico, é como se fosse um senador romano. Este busto é bronze, é pesado, foi feito por um homem que em Paris era conhecido como o Clochard.
E veio para Portugal e depois fez muitas coisas para o Partido Comunista e tudo. Belo Marques, salvo erro. Fez medalhas e tudo. Este é o único busto que se conhece dele e é uma representação do Vasconcelos como se fosse um senador romano. E em praticamente toda a iconografia do Vasconcelos se reflete esta ideia de uma certa severidade, de uma certa sentimento de honra e dever que aparece em quase toda a iconografia do Vasconcelos, que é uma iconografia subjetiva. É muito difícil, por exemplo, mesmo aqui na exposição nós vimos aflitos a encontrar imagens do Cunhal, por exemplo. O Cunhal não queria aparecer em imagens publicitárias nem em cartazes. E os comunistas, de um modo geral, a não ser nos últimos anos na APU e depois na CDU, é que começaram a pôr os candidatos nos cartazes, porque os cartazes e os autocolantes eram abstratos, não eram sob simbologia. O que é interessante é que o anti-Vasconcelos é o Mário Soares. Esta é uma representação, são coisas do nosso arquivo. O Mário Soares com a Heidi e com o Marco. Isto estava numa barbearia na Maia do Sr. Mário. O Sr. Mário era um grande admirador do Mário Soares e houve um amigo dele que pintou isto no Encontraplancado, pondo o Soares e as duas personagens que eram certamente conhecidas, e viva o Mário Barbeiro. As representações do Mário Soares, por exemplo, são, ao mesmo tempo, simpáticas e muitas vezes jocosas. O Sá Carneiro, não. Aqui não cabe, porque são grandes. O Sá Carneiro é representado muitas vezes como vampiro. Quando houve nós, na grande exposição que vamos poder pôr essas coisas, vamos pôr o Sá Carneiro com os dentes e sangue a escorrer, o Sá Carneiro como um carneiro que leva um pontapé na parte traseira, por aí adiante. É, de um modo geral, uma representação pejorativa, até o momento em que ele morre, em que acaba por haver uma iconografia quase geográfica do coisa. O Cunhal, e isto são os dois Portugais. Isto também são os dois Portugais. Um Portugal bonacheirão, jocoso, próximo de nós, que não é o Mário Soares. O Mário Soares era muito autoritário em muitas coisas. É aquele célebre episódio em que ele manda: "Ó, seu guarda, sai daí." E ele, de facto, muitas vezes, eu assisti a algumas coisas desse género. Mas era, de facto, um tipo com facilidade de comunicação, afável. Dividia o mundo entre corajosos e cobardes. Não era politicamente, era corajosos e cobardes. Aquele que ele considerava corajosos, fosse qual fosse o coisa, ele dava-se bem. Aquele que ele considerava cobardes, eu não vos vou dizer a lista dos que ele considerava cobardes, mas ele, de um modo geral, queria distância e tratava-os mal. Isto são alguns exemplos aqui não se vê muito bem, mas ali em cima estão uma série de marionetes que têm a vantagem de ter algumas personagens que têm muito pouca iconografia, como o Melo Antunes, Vasconcelos, de novo, o Rosa Coutinho, o Cunhal e o Tengarrinha. Mas depois podem ver lá fora, este prato de Sá Carneiro, aquela caneca do Soares, este prato de Sá Carneiro já faz parte da fase geográfica, que é quem morre de morte súbita. E depois, mais tarde, o Cunhal era uma espécie de santos. Há uma representação semelhante à que se fazia dos santos, há uma componente geográfica na notícia. E depois temos ali o grande sucesso das nossas exposições, que é o Guterres nu. Aqui não se vê muito bem, mas lá fora vê-se. O Guterres nu, numa postura de desafio à oposição que se ponha a pau. Eu omito as referências ao que é o pau, mas, de qualquer maneira, ela não corresponde muito até à personalidade do Guterres. Mas, de qualquer maneira, mostra como, de um ponto de vista popular, se apropriam as personagens. É uma coisa muito interessante ver esta iconografia para perceber como é que se apropriam. E depois eu pus ali os anónimos, que é, enfim, é toda a gente, não é? Mas depois lá fora vê-se melhor do que aqui. Está aqui também. Está o Sr. Presidente, sempre, que aliás tem uma figuração próxima da do Vasco Gonçalves, que é sóbrio, severo, o General Spínola. Aqui está uma representação ainda no período em que o General Spínola, enfim, era bem visto. Mesmo há muitos desenhos, nós temos muitos desenhos infantis com a representação do General Spínola, com o monóculo sempre em destaque. São também interessantes. O Soares em caneca e o Cunhal vestido de Futebol Clube do Porto. Espero que os nossos amigos do Porto olhem para aquela imagem que está ali em cima.
que provoca sempre uma fúria quando nós fazemos uma exposição nos benfiquistas e nos sportinguistas. Aqui nesta exposição nós não temos a parte que os sportinguistas gostam, que é um copo que diz Sporting, primeiro campeão em liberdade. O que também é de facto significativo do processo. Não há nada do Benfica. Mas, o Otelo e aqui embaixo aquela série e o Guterres em trajes menores. Isto é uma coisa que eu uso para os meus companheiros do PST que não sabem nada de onde é que vêm as setas. As 3 setas do PST vêm da Alemanha nazi dos anos 30. Eram usadas pelos sociais-democratas alemães para dar cabo às cruzes gamadas. E este disco, que é um disco moderno, tem a vantagem de explicar muito bem como é que as coisas funcionavam. Ou seja, os nazis desenhavam nas paredes uma cruz gamada e a frente de aço, a frente de bronze, que era, desenhava as 3 setas em cima. Quando no PPD, que é um partido novo, não tinha nem cor, nem símbolo, nem nada, portanto há ali uma parte de aproximação e, felizmente, homens como o Pedro Roseta tinham um livro que era proibido na altura, para censura, que se chamava A Violação das Massas pela Propaganda Política, de um autor russo, Chakotin, e que era um livro muito lido pelos quadros das associações de estudantes, porque as associações de estudantes tinham secções de propaganda. Eu fiz parte da secção de Informação e Propaganda da Faculdade da Associação de Direito. E, portanto, as técnicas de propaganda que vinham no livro eram estudadas. E uma das coisas que ele dá como exemplo é exatamente as 3 setas em cima. E nós, um dos livros que temos ali sobre a história dos símbolos, usa estas setas para explicar. Está ali o disco é moderno. Estas 3 setas é uma ironia, porque para cima ou para baixo, elas são muitas vezes usadas para baixo, hoje são usadas pelos grupos antifa. Os grupos antifas também usam as 3 setas. A Luar tem uma seta só, mas tem a mesma origem destas setas. Estão aqui vários símbolos, a foice e o martelo é o mais conhecido. O punho do PS também sofreu transformações. O punho do PS é anterior ao 25 de Abril e foi feito em Itália e tem um cravo, ou seja, é uma imagem cristã. É um punho e o cravo é uma figuração que tem a ver com Cristo na cruz. Claro que ao seguir ao 25 de Abril a primeira coisa que tiraram foi o cravo. Não é? Portanto, caiu o cravo. E depois tentaram adocicar o punho, que o punho era um punho duro e tal. Ali ainda está o punho com essa dureza. E houve uma altura que quiseram substituir o punho pela rosa. E a reação dos militantes foi má, portanto, a rosa que vinha de França, do Partido Socialista Francês, acabou por não aparecer cá. Depois há ali vários símbolos e tal. O LIVRE, o Bloco de Esquerda, por aí adiante. Tenho pena de não ter aqui nem a Iniciativa Liberal nem o Chega, uma razão muito simples. Os materiais que nós temos são muito grandes. E, portanto, não encontramos nenhum material pequeno que coubesse aqui Mas temos. Temos, aliás, toda a propaganda da Iniciativa Liberal, aqueles cartazes que se tornaram célebres. Temos um Afonso Costa de metal que pesa centenas não, mas para 150 quilos, que a gente teve que transportar às costas e que nos vimos aflitos para colocar no armazém do Barreiro, porque ele é tão grande. Quando a gente o punha, não coube no... peço desculpa, António Costa. Qual era o Costa que eu estava a referir? Afonso. Afonso Costa. Isto é do caráter tardio o António Costa. E então tivemos de trazer o António Costa às costas e depois, para o colocar, vimos aflitos. E, portanto, a gente não pode trazer o António Costa aqui as dimensões reais, porque não cabe ali naquela sala. E o Chega, temos uns cartazes grandes, e estes cartazes agora contra a corrupção, mas não temos coisas muito pequenas. Estão aqui vários símbolos, o do PRD, que também é significativo, o DP, várias variantes de foice e martelo. Muitas vezes a foice e martelo é substituída por uma enxada e por uma chave inglesa. E no caso dos nossos amigos de Moçambique e de Angola, substituído por uma katana, portanto, tudo coisas que no fundo são variantes, em última instância, da aliança dos operários com os camponeses. No caso da China era mais complicado, porque a aliança que está nas estrelas da bandeira chinesa inclui outros grupos, como por exemplo a Burguesia Nacional e outros. Isto é dos painéis que eu acho mais interessantes. É um dos aspectos fundamentais para perceber o 25 de Abril. Mais de 50 mil pessoas participaram em eleições legislativas, autárquicas, presidenciais.
E isso é um dos aspectos mais significativos do 25 de Abril. Nós temos, literalmente, pelos vistos, nós temos lá fora dezenas, mas na verdade temos centenas, se não milhares, de calendários. Como muitos destes calendários correspondem às primeiras campanhas, não há marketing político, não há assessores de imagem, são muito rudimentares. E, muitas vezes, parecidos com aquilo que no Brasil são os santinhos. Os santinhos do Brasil são usados, como as pessoas votam num número, as pessoas podem levar o santinho até à urna. Aqui é, de facto, um retrato de um aspecto importantíssimo da nossa democracia, que é o acesso de um número significativo de políticos à vida. Alguns estão presos, não é? Alguns estão presos, mas, enfim, outros mudaram de partido, ou mudaram de carreira, mas é para percebermos o impacto. Porque é que o Arquivo Efêmero é o único? Agora vou fazer aqui propaganda do Arquivo Efêmero. As últimas eleições autárquicas tiveram 8.000 campanhas diferenciadas. As pessoas às vezes não pensam nisso. 3.000 freguesias, com pelo menos 2 campanhas. 6.000. 300 concelhos, com 5, 6, 7, 8, 9, 10 campanhas. À volta de 8.000, é a conta que a gente fez. Porque há freguesias que têm 12, as freguesias urbanas têm 12 candidaturas. Cada candidatura é tratada de forma diferente. Por exemplo, a União dos Amigos de Estremoz, os Independentes por Torres Novas, são sempre candidaturas diferentes. Essas candidaturas devem ter produzido, na base, a gente tem essa experiência, cerca de 100.000 produtos físicos, não estou a referir ao online, físicos, entre autocolantes, que agora estão em decadência clara, porque as pessoas não querem ter sinais de pertença. Põem um autocolante, por exemplo, o candidato, quando estão em grupo. Mal se afastam, arrancam o autocolante. São mudanças de comportamento político que a gente observa, porque vamos lá, vamos às manifestações, sabemos coisas sobre o interior das manifestações que os nossos jornalistas não veem. Portanto, no Arquivo Efêmero isto desagou lá tudo. Desses produtos, 100.000, nós devemos ter, neste momento, cerca de 60.000. E é isso que nos permite agora, em alguns casos, dar às autarquias. Porquê é que vocês não fazem uma exposição sobre as eleições na sua freguesia ou no seu concelho? Bom, e a gente empresta-lhes os materiais para eles poderem. E depois a reação das pessoas é muito engraçada. Olha o teu tio, quando era novo e tal. É uma coisa muito importante para a percepção do papel da democracia. Isto são, depois nós quisermos pôr uma parte da memória, ou seja, o rastro que tudo isto, e aqui há milhares de coisas. Temos uma medalha, uns autocolantes, mas são bilhetes de comboio, bilhetes de elétrico, com frases revolucionárias atrás. Portanto, há uma enorme quantidade de objetos. Aquilo são azulejos, por exemplo. A gente aqui quis dar um exemplo da variedade dos métodos. E discos. Alguns ser fascista, por exemplo, do Artur Gonçalves. Cravo vermelho ao peito. Há uns com nomes, o Facho, lá em cima. Batalhão, a banda do Batalhão de Caçadores, número 5, o Amanhecer Heróico. Estas músicas são muito interessantes, são muitas delas caídas no esquecimento. Nós, quando fazemos uma exposição com música, a gente põe lá as músicas e são muito interessantes. Isto já não é, são os cartazes que estão cá fora, mas muitas músicas de revista, com o José Viana, por exemplo. Anda cá ao PID e tal, coisas desse género, e que são quase todas dos primeiros 3, 4 anos depois do 25 de Abril. Depois este filão vai desaparecendo, da mesma maneira que também desaparecem os discos. Não passa sequer já para o CD. No CD já não há quase nada destas coisas. Portanto, o que nós estamos a ver é, de facto, arqueologia. Alguns discos são interessantes. Por exemplo, o meu Portugal Socialista. Há um disco ainda mais interessante, que não está aqui, que é o Cor de São Carlos. Aqui para os nossos socialistas. O Cor de São Carlos tem hino do PS. E a gente pega, põe aquilo a tocar, e o hino do PS é internacional. Que corresponde a um grande cartaz quando, não o Afonso Costa, mas o António Costa visitou o arquivo, nós mostramos que dizia assim, PS, Partido Marxista.
E outras coisas, há muita coisa incómoda, para quem se sente incomodado. Ele não se sentiu particularmente incomodado com nada destas coisas, mas há coisas, às vezes, politicamente, por exemplo, na altura em que o PP, o Portas tomou conta do PP, o PP tornou-se eurocético e, portanto, os autocolantes do PP eram a União Europeia só serve para dar taxas, eram contra o euro, e essas coisas hoje também já são um bocadinho. Ele passou de eurocético para euro-acomodado. Ele utilizou um adjetivo qualquer. Eurocalmo, exatamente. Portanto, acalmou no seu euroceticismo. E eu estava a contar a história dos discos, e o mesmo acontece com outros discos, quando a gente vai ver, são muitas vezes politicamente incorretos. A Internacional é formalmente o hino do PS. Só que agora não tocam. Ao menos o Partido Trabalhista Inglês canta no início dos seus congressos a bandeira vermelha, o Red Flag. E a mesma coisa faz a Confederação, porque são referências à história que, de um modo geral, estão presas à identidade do partido. Agora, a tendência para ir adocicando esses aspectos é grande. O Arquivo Efebra não os deixa esquecer, portanto. Isto são alguns cartazes do 25 de Abril. E pronto, acho que está tudo. Isto é uma pequena amostra, depois lá fora, se quiserem alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida que eu possa responder, só posso dizer, não deitem nada fora. Aos nossos voluntários, nós temos um cartaz que está lá fora à porta, que tem uma pilha gigantesca de livros e que diz o seguinte: se acha que o trabalho intelectual é leve, venha trabalhar connosco. Portanto, é também uma prevenção inicial. Nós salvamos, eu sou capaz de estar... Um dia vale a pena fazer só sobre o arquivo, quem o visitou sabe. Nós salvamos coisas, como lhe digo, o caso da correspondência do Oliveira Martins, manuscrito original, cartas ao primeiro-ministro Serpa Pimentel, toda a negociação da dívida externa. São documentos fundamentais para a história e, como são originais, são únicos. E como estiveram metidos num baú durante 100 anos, não foram vistos por ninguém. E o mesmo acontece em relação a espólios mais pequenos e que são relevantes. Há um aspecto só, para terminar, que os senhores já nos querem ver postos daqui para fora. É um arquivo dos de cima e dos de baixo. Ou seja, a gente tem coisas das pessoas importantes e tem coisas das pessoas que não são importantes. E por isso dá-nos uma janela sobre a vida de muitos portugueses, sejam costureiras, sejam ferroviários, sejam operários, que nos permite conhecer muita dimensão que normalmente não está nos arquivos mais nobres. Nós, por exemplo, temos o espólio de um senhor que inventou o colchete português. Os colchetes faziam-se numa fábrica com patente inglesa, ele achou que sabia fazer um colchete inglês e pegou na máquina, esteve lá uma noite a trabalhar e fez um colchete português. E foi repreendido pelos patrões, que depois perceberam que podiam fazer patente do colchete português. Temos um colchete português. Sabemos como era a vida de um rapaz solteiro em pensões nos anos 30 e 40, e a maioria de vocês não sabe mesmo. Eu também não sabia. Sabemos como era a vida de um boxer. Sabemos como eram operários que tinham que trabalhar e que precisavam de saber trigonometria. E, em alguns casos, precisavam de ter tabelas técnicas. Não havia livros técnicos. São cadernos escritos à mão, com tábuas e tábuas e tábuas e tábuas, que serviam, por exemplo, para ensinar como é que se engatavam os vagões numa composição de caminho de ferro, como é que se media as peças para os tornos e para as fresas. E muitas vezes isto é uma aproximação de um mundo em grande parte póstumo, que é o mundo fabril, mas também o mundo contemporâneo, das causas contemporâneas, LGBT, feministas, o que quiserem. Muito obrigado. Bom, em nome da Sra. Ministra da Defesa Nacional, eu com muita pena dou por encerrada esta sessão e terminava apenas com duas brevíssimas notas telegráficas, eu diria. Em primeiro lugar, sobre o quão mobilizador o tema da identidade nacional afinal é, e a comprová-lo está
todas as pessoas que estão nesta sala, e eu estava aqui a varrer o auditório e contei pelo menos 4 gerações, o que julgo que é bem ilustrativo do caráter mobilizador deste tema. E, por outro lado, a forma como o Dr. Pacheco Pereira já nos habituou a tratar este tema, conciliando 2 tempos, 2 registros temporais, o tempo breve e o tempo longo. E o tempo breve é, infelizmente, sempre o tempo que há disponível para esta conferência e que nunca chega para dizer tudo aquilo que o Dr. Pacheco Pereira nos teria para contar. E o tempo longo é aquilo que, através do seu vastíssimo conhecimento, nos permite, dando-nos nota da história da identidade nacional do nosso país. E, portanto, também essa conciliação entre o tempo breve e o tempo longo foi algo que também podemos testemunhar com muito gosto e estamos-lhe muito gratos por isso, em nome do Instituto, desta audiência, do curso de Defesa Nacional que nos está a acompanhar em Lisboa e no Porto, e pedi à audiência que me acompanhasse num agradecimento ao Dr. Pacheco Pereira. Muito obrigada.